Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem, né? Tudo bem, bem. Tá bom. Se nós estamos aqui, esse sinal está bem. Pode não estar agora, mas vai ficar depois. Pode ficar tranquilo. Bom, vamos então, né, com as vibrações ainda da prece dessa noite, rogar a espiritualidade que nos ampare, que nos auxilie no aprendizado, aos irmãos encarnados e desencarnados que são aqui presentes. Que todos nós possamos aprender um pouco mais e receber aquilo que nós merecemos e aquilo que também nós somos capazes. Não é isso? Que assim seja. Bom, o encontro dessa noite, nós vamos conversar sobre almas afins. E almas afins. Alguém tem ideia do que seria isso? O que é? Opa. Algum espírito que a gente tem afinidade. Isso. Todo mundo tem alma afim? A família? A família, sinceramente, eu acho que não é bem assim, não. Ah, a família não é não? Não, a família, a maioria ali, a gente está aqui para treinar, no afeto. Olha para você ver. É bem verdade. Espíritos afins. Bom, nós vamos tentar entender um pouco então o que é isso hoje. O que isso significa? Certo? Mesmo porque no livro dos Espíritos, Allan Kardec ele já dedica um espaço quando ele vai falar sobre a vida no mundo espírita, a vida do espírita. Ele vai falar a partir da questão 294 sobre os espíritos, ou melhor, 291 sobre os espíritos que nós temos antipatia e que nós somos mais amigos, mais best, vamos chamar nos só termos de hoje, né? Que a gente tem um pouco mais de simpatia com eles. Mas antes da gente entrar na questão do livro dos Espíritos, é sempre bom a gente ouvir umas histórias, porque ao longo do tempo as psicografias foram nos trazendo algumas notícias, né, sobre o que acontece lá no mundo espiritual e que é bom a gente saber que acontece. Mas por que a gente tem que saber? Para a gente entender como que isso funciona. Que do mesmo jeito que funciona aqui, funciona lá. Tem casa aqui, tem casa lá. Tem família aqui, tem família lá. Então se tem afinidade aqui, tem afinidade lá. Se tem antipatia aqui, tem antipatia lá. E se tem lá, tem de lá para cá e tem daqui para lá. Não é isso? E por isso que é importante a gente ter consciência antes, para a gente o quê? Ir apaziguando as coisas e tentando resolver o que é possível, né? Às vezes dentro da casa da gente, o que a gente faz para poder apaziguar as coisas? Silêncio. Não dá para você fazer outra coisa, porque naquele dia a guerra está tão grande que se você falar alguma coisa, você vai fazer o quê? Você vai ampliar o conflito. Não é isso? Então quando a gente tem notícias assim, olha, tem espíritos afins, aí eu vou lançar a pergunta que nós vamos ter que ir respondendo até o final. Afim de quê? Afim de quê? Você tem que perguntar, porque pode estar afim de te ajudar ou não, certo? E aí nós vamos entender isso. Para a gente entender isso, eu trouxe alguns livros, mas não vai dar tempo de falar de todos. Então nós vamos começar por um que é bem tranquilo, que é o Nosso Lar. Todo mundo já viu o Nosso Lar, já? Não vale o filme não, tá, gente? Tô brincando, o filme traz bastante coisa, mas o livro é bem interessante. Vamos pensar um pouquinho na situação de André Luiz. Nós sabemos que é o primeiro livro que André Luiz vai trazer para a psicografia, certo? Então, quando ele inicia o livro, ele está contando o período dele na época que ele estava no umbral. Quando ele estava no umbral, vamos fazer um exercício. Ele estava lá no umbral, aí ele falava que o pessoal vinha, ria na cabeça dele, o pessoal fazia chacota com ele. Aquele pessoal era afim? Não. Estava na mesma sintonia dele, né? Isso. Essa é a primeira questão. Sintonia. Qual é a sua sintonia?
Porque, às vezes, ele reclamou, ele não reclamou? Ele falou, nossa, eu fiquei lá, fui perturbado, etc e tal. E aí o pessoal vinha para cima de mim, me chamava de suicida, não era isso? Então, além de estar a fim de perturbar ele, nós já encontramos uma categoria de espíritos, hein? Aqueles que estão a fim de perturbar. Eles estavam afinizados com ele o quê? Na sintonia. Então, se a sintonia é de 0 a 10 Hz, vamos pensar assim, ali ele estava a menos 2 Hz. Ok? Ele estava a menos 2 Hz. Nós sabemos que nosso lar é um lugar de quê? De atendimento, de tratamento, de passagem. O nosso lar ainda não é o top line das cidades que atendem as pessoas. Não. O capítulo específico que nós vamos ver aqui, por exemplo, Tobias vai dizer o seguinte: olha, existem tantos graus abaixo quanto há acima, que se perdem. Então, se a sintonia lá era menos 2, vamos dizer que André Luiz estava em 1,98, menos 1,98. Ele estava sintonizado de alguma forma naquela faixa. De uma forma maior, todos nós estamos na mesma faixa. De uma forma mais ampla, vamos pensar assim: nós vamos ampliar o nível de resistência, ou melhor, nós vamos ampliar o nível de aderência. Aí quando amplia esse nível, se está entre 0 e 1, aí cria um monte de escalas pequenas, então nós estamos aqui nesse intervalo. Aí você pode falar assim: não, mas eu sou tão melhor do que meu irmão, do que aquele tio meu, sabe aquele tio que vai lá no churrasco e perturba todo mundo? Não, eu não faço aquilo, eu não bebo, não sei o que, eu não faço igual meu pai. Mas você está na mesma faixa, nós somos encarnados aqui, isso já responde muita coisa, entende? Às vezes a gente fica naquela ideia assim: nossa, eu sou um missionário dentro da minha casa. Alguém já teve essa ideia? Cuidado com essa ideia. Você não é missionário dentro da sua casa, não. No máximo, você tem uma condição um pouquinho melhor para você poder ajudar. Porque se a sua condição for um pouquinho melhor para você condenar o seu pai que está bebendo, ou o seu tio que está perturbando, ou o seu irmão que está brigando com a herança, você não está ajudando. Então aquela condição um pouquinho melhor, ela tem que ter o quê? Uma utilidade. Entende? A condição um pouquinho melhor, gente, não é para dizer que nós estamos acima de alguma forma. Ok? E André Luiz aprendeu isso da maneira mais complicada possível. Por quê? André Luiz estava no umbral, numa situação difícil, até o momento que ele consegue então ser resgatado. Entende? Aí ele vai começando a ter uma transformação, uma mudança. Mas vamos pensar que ele saiu então, vamos colocar a escala 0 como a principal. Então ele saiu então de 0,12 para 0,21. Ele está em tratamento. Ele não chegou a 1 ainda. Entende? Então às vezes ele já está um pouquinho melhor do que aquele pessoal que estava fazendo chacota dele lá no nosso lar. A olho nu parece pouco, né? Mas a língua espiritual é um avanço. É um avanço muito grande, né? Às vezes é um pouquinho que você fala assim: não, é tão imperceptível, né? Aumentou 0,012 só. É muita coisa. É muita coisa. Ele já foi para uma colônia ser tratado. Vocês lembram nesse livro que chega um certo momento, não era o que eu ia falar não, mas é porque eu lembrei disso. Lá no capítulo, só um minutinho, peraí, a memória está falhando. Tá. Bom, lá no capítulo que ele vai dizer o seguinte, ele tem um momento lá, tem um encontro singular, logo depois de uma visão que o Francisco tem. Aí eles vão ter um encontro com vampiros. É uma mulher que está lá na cerca pedindo ajuda, certo? E aí a irmã, aí ele vai lá, André Luiz está junto com o pessoal lá, e eles estão querendo acolher essa mulher que está lá pedindo socorro.
Certo? Aí o guardião, aquele que estava responsável pelos limites de nosso lar, o que ele fala? Pera aí. Ele olha e fala, pera aí. Não vai não. Por quê? Aí a Blandina está assim, não, vamos trazer ele aqui para dentro, ela para dentro aqui para a gente poder olhar. E ele falou, não. Olhem atentamente. Aí quando ela começa a olhar atentamente, ela vê umas manchas no perispírito dela. Cada mancha daquela representava uma criança que ela havia matado ao nascer. Um aborto. Ela era da área da saúde e ela fazia isso como uma sistemática de vida. Ela estava em sofrimento? Sim, mas ela ainda não estava pronta para ser acolhida. O que isso significa? Estamos numa mesma sintonia. Ela estava no mesmo lugar que a André Luiz estava, mas ela ainda estava no 0,01. Ela não passou por 0,21. Não, ela estava no 0,10. E o tempo assim. Entende? Porque a zona para ali era mais próxima da terra, né? Sim. E mesmo assim, o processo para a gente tem notícia que pessoas ficaram vários anos, mas em tempo da terra é bem mais. Para a gente é muito pouco. Lá é até curto, né? Igual o André falou, 40 e poucos anos. Qual que é a questão? Né? A zona, ela está falando assim, olha, que a zona umbralina tem uma contagem de tempo diferente. Né? Não é porque tem necessariamente uma contagem de tempo diferente. Não existe o tempo. O tempo é uma convenção nossa. Sim. É nossa. É uma criação nossa, para a gente poder lidar com a nossa vida aqui. Senão a gente enlouquece também, né? Se não tivesse o tempo. Mas eles contam de outra forma. Depois eu posso até voltar nesse tema depois, mais no finalzinho. Só que qual que é a questão? Apesar de estarmos numa mesma faixa, algum de nós está preparado e outros não. Algum de nós vai receber o auxílio e outros não vão receber. Não tem jeito. Não está em condição ainda. Se ela entrasse lá, era confusão na certa. Mas o auxílio não veio a partir do momento que a gente pede perdão e entra em sintonia? Você acha que ia ser tão fácil assim? Não sei, eu passei por... Não, vamos pensar. Vamos pensar. Vamos raciocinar. Nós estamos falando de almas afins. Ok? E nós estamos no mesmo lugar. Nós estamos encarnados no mesmo lugar daquela pessoa que catou uma pessoa, esquartejou e queimou. Nós estamos no mesmo lugar. Espera aí. Nós estamos no mesmo lugar. Com certeza. E a afirmação sua foi: umbral é aqui. O mais próximo da crosta é o umbral. Por isso que a gente tem muito problema com o espírito obsessor. Certo? Sim. Não é só porque a gente faz doideira, não. É porque eles estão muito próximos da gente mesmo. Mas é porque a gente faz doideira, tá? Eles podiam estar próximos e não acontecer nada. Então a culpa é nossa também. Então, qual que é a questão? A questão principal, né? É complexo a gente falar isso, mas o fato de estarmos numa mesma faixa vibratória, nós estamos numa mesma faixa, mas não estamos na mesma sintonia. Quando muda de 0,01 para 0,21, a sintonia é diferente, não é assim? Vamos pensar no rádio que você ouve. A faixa do 100 até o 101, ou melhor, do 100 até o 110, tem uma série de rádios ali no meio, não tem? É a mesma coisa. Um pouquinho que mexer lá, você já sintoniza na outra rádio. É isso. Resumindo, é isso. Certo? Então nós estamos no mesmo local daquela pessoa que mata, daquela pessoa que faz isso. Esse capítulo vai falar sobre a vampira lá. Está nessa situação, está no mesmo lugar. Ela está na porta do nosso lar. Na porta para entrar. Você está entendendo isso? E o nosso lar não é nem um negócio tão alto, não. Ele está numa faixa ali de atendimento. Certo? Igual no livro. É um socorro. Um lugar de socorro. No mundo maior vai falar, no mensageiro vai falar das casas que ficam mais abaixo, que são casas de auxílio, que estão ligadas ao nosso lar, etc. e tal. Bom, mas isso para a gente entender o grupo espiritual que nós estamos ligados. Novos colônia, novos horizontes. Aqui. Isso.
o grupo espiritual que nós estamos ligados. E o que é o grupo espiritual que nós estamos ligados? Somos nós que estamos aqui, inclusive, sentados nesse momento, tentando refletir sobre isso. Isso aqui é um grupo. Todo mundo que está sintonizado a você faz parte desse grupo aqui, não é de outro grupo, é desse grupo aqui. E quem está sintonizado, com quem está sintonizado com você, também faz parte desse grupo aqui. Entende? Então o próximo, ele é mais próximo do que nós podemos acreditar que ele realmente seja o próximo. De tão próximo que ele é. Ok? Mas existe uma questão importante sobre as almas afins, que no Livro dos Espíritos ele vai tratar, mas aqui tem um capítulo chamado O Caso de Tobias. É o capítulo 38. Nosso lar. O caso Tobias, no capítulo 38. E nós vamos trabalhar um pouquinho esse capítulo. Tobias, ele trabalhava nas câmaras de regeneração. Então vamos pensar assim, André Luiz já estava mais avançado, trabalhando, etc e tal, foi encaminhado para trabalhar nas câmaras de regeneração, e lá ele encontra Tobias, de quem ele fica amigo. Aí ele vai, encontra Tobias e vai para a casa de Tobias fazer uma visita de cortesia, que Tobias convidou ele, certo? Para o almoço, que era o antepasto que ele falava, né? Bom, e aí ele chega na casa de Tobias e ele é recebido pela senhora Hilda, que era esposa de Tobias, e pela irmã Luciana, que assim foi identificada. E eles começam a conversar, e ali já no início da conversa é de cair o queixo mesmo, viu gente? Vai deixar cair as coisas. Quem já leu vai lembrar aqui. Você imagina o espírito tendo que pensar isso para escrever e contar para nós, né? Aí na casa do Tobias e da Hilda, que morava a Luciana, o Tobias vai falar assim: bom, eu preciso te contar uma coisa. Aí ela já olha para ele e fala assim: meu Deus, ele vai falar. Que é igual aqui, tá? Aqui está escrito desse jeito, é igual aqui. Você chega na casa da pessoa, a pessoa começa a contar uma coisa, o outro da casa olha e fala: não acredito que vai contar essa história. E realmente, ele vai dizer o seguinte: olha, o meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério. Talvez desconheça o nosso caso familiar. Aliás, temos numerosos núcleos na mesma condição. Imagine que eu fui casado 2 vezes. Aí quando ele fala isso, ele aponta para elas. A Hilda é a mulher do primeiro casamento e a Luciana é a mulher do segundo casamento. Isso é alma afim. Ave Maria, pensou? Eu pensei a mesma coisa. Na hora eu falei assim: meu Deus. O silêncio que houve aqui, gente, porque já tem gente calculando assim. Agora aquele momento você pensa assim: caramba, mas chegar lá, será? Será? É bem possível. Vai ter que chamar o SAMU espiritual, que dependendo do local da colônia que esse trem acontecer, vai dar um negócio, não vai? São almas afins. Aí eles vão contar o caso. Aí o caso ele é importante para nós, porque ele faz a gente entender, porque muitas vezes quando a gente fala de almas afins, de afinidade, a gente sempre usa aquele termo da alma gêmea. E depois eu vou falar o que Allan Kardec fala desse negócio de alma gêmea, tá? Mas inicialmente a gente fala sempre esse negócio da alma gêmea. Aí você fica pensando assim, que aí André Luiz tomou um susto, né? Aqui até fala, ele vai dizer o seguinte, ó: creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Aí o André responde: ah, sim. Murmurei confundido, porque imagina, André Luiz, recém-chegado na colônia, depara com a situação, ele fala: e agora, o que vai dar aqui dentro? Eu vou correr, Alexandre vai aparecer, vai me tirar daqui.
vai acontecer alguma coisa. Porque se isso acontecesse na nossa casa aqui, ia ter uma confusão, não ia? Então veja bem. Aí ele pegou e falou assim: as senhoras Hilda e Luciana compartilharam contigo a mesma experiência na Terra? Ele: é isso mesmo, a mesma experiência. E aí a dona Hilda vai contar como que aconteceu dele ser casado 2 vezes. A dona Hilda foi esposa do primeiro casamento. Eles se casaram, eram muito novos. Naquela época o pessoal casava com 15 anos, por aí, até menos. Se casaram muito novos. E aí aconteceu que ela veio a falecer no nascimento do segundo filho. No parto, ela morre. E aí, ao morrer, ela fica presa ao lar. E por que isso é complicado? Porque ela ficou presa ao lar, às crianças e ao marido, achando que ela estava fazendo parte daquilo ali. Aí ela fica, em vez dela ajudar, Ela estava perturbando o pessoal. Entendeu? ainda pelos recebimento que a gente Aí ela ficou brava, né? Aconteceu muita coisa. E é isso ela vai contando aqui. Que a situação no lar ficou muito ruim. Ficou indetestável. E aí, ela conta que, pela misericórdia do Cristo, a avó dela apareceu para ela em um evento que estava acontecendo na casa dela, colocou ela no colo e foi perguntar para ela se era isso que ela queria, se era isso que ela queria para a vida dos filhos dela. E aí ela vai mostrar o caminho de dor, o caminho de sofrimento, né, tudo aquilo que estava acontecendo lá. E aí nesse momento que eles conversam, ela consegue entender que ela não pode mais continuar ali, ela precisa sair. Aí a hora que ela sai, vai para o nosso lar para ser tratada, certo? Bom, aí lá no nosso lar ela começa a receber o tratamento, começa a melhorar. Nisso, né, ela conta que a cunhada, que era irmã do Tobias, não gostava dos meninos, então ela não dava atenção, não ajudava a olhar. O Tobias tinha 2 crianças pequenas para dar conta. E nisso ele conhece então Luciana. Aí Luciana vem fazer parte da vida dele. E aí, quando ela faz parte da vida dele e a dona Hilda já está melhor, ela começa a ajudar no lar, espiritualmente falando. Bom, a questão é bem complexa e o próprio André Luiz vai descrever aqui o seguinte, ó. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Essa é uma questão importante. Bom, se nós acreditamos que nós somos espíritos imortais, ok? Porque se nós estamos numa casa de tratamento, eu gosto de sempre falar isso, nós estamos aqui na casa de Augusto César, é uma casa de tratamento, certo? Todos nós, quando chegamos aqui, sem exceção, mesmo que você não vá para o passe, mesmo que você não receba a ficha do tratamento, só você estar sentado aqui, você já está sendo tratado. Algum tipo de tratamento está acontecendo. Ok? E aí, se nós consideramos então que existem espíritos que vão tratar, e por isso eu estou buscando tratamento, que vem do outro lado, a gente considera uma continuidade da vida. Essa continuidade nós entendemos como eterna. Ela é infinita, ela vai permanecer. Ok? E nas inúmeras existências que você teve certamente inúmeros encontros, desencontros. Porque a gente sempre costuma falar daquela pessoa que você brigou, não é isso? Eu matei fulano de tal na vida passada, agora ele vem me perturbando, está me perseguindo, já tem 3 encarnações. Eu já encarnei 3 vezes, ele encarnou e ele me persegue 3 encarnações seguidas. Tem muito livro que você lê, tem muita gente que vai contar relato disso. Fulano de tal era o meu algoz desde a época, não sei tal, que nós fomos encarnados, não sei aonde, etc e tal.
Olha para você ver, nós temos mais afinidade com o nosso obsessor, a gente acredita. Nós temos mais afinidade com o nosso obsessor do que com as pessoas que nós amamos. Porque pouco nós falamos das pessoas que nós amamos, nessa, na vida passada, na outra vida. A gente sempre fala daquele que o quê? Aquele que prejudica a gente. Ah, minha situação está ruim porque eu estou sendo prejudicado por uma coisa que eu fiz em outra vida. Então para com isso. E se você está sendo prejudicado por uma coisa que você fez na outra vida, você também é beneficiado por inúmeras outras coisas, e pessoas e acontecimentos que aconteceram na outra vida. Mas nós somos própria expiação para resgatar as nossas vidas. Pois é, mas essa questão da prova, expiação, a gente não pode ficar preso nisso, porque isso é um cárcere também. Com certeza. Entende? A gente tem que entender que existem muito mais espíritos bons que estiveram com a gente em outra vida, que nos ajudaram, mesmo que eu tenha feito alguma coisa errada, que nos ajudaram, nos introduziram em algum lugar, nos deram comida em algum momento, cuidaram da nossa saúde, entende? São pessoas que estão com a gente também. Igual o danadinho lá do obsessor, que você fica toda hora lembrando dele, essa pessoa também está, só que a gente não lembra. Esse é o detalhe. E aí, quando André Luiz coloca essa questão, ele falou: como resolver isso considerando as múltiplas vidas na sua eternidade? Por quê? Aí você tem que ter um casarão, né? Aí eu entendo os faraós. Aí você tem que ter uma pirâmide, você conseguir pôr todo mundo lá dentro, né? Não é assim, né, gente? Depois a Luciana vai explicar aqui, tá? A Luciana vai explicar isso. Calma, nós vamos chegar lá. Quem já leu não pode ficar dando spoiler aí não, no banco não. Nem mentalmente não, que a gente vê, tá? Bom, mas aí quando André Luiz coloca essa questão para nós, ele vai continuar. Como proceder? Como condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes, já lembrei com interesse a passagem evangélica do Mestre, que nos promete a vida dos anjos, como se referisse ao casamento na eternidade. Aí é a hora que ele vai dizer assim: olha, daqui para baixo tem tanta escala quanto tem daqui para cima. Ou seja, até a gente chegar lá a ser um anjo, está bem perto, né? Até a gente chegar a ser anjo, ainda tem umas escalas ainda, sabe? Vai demorar, ele vai continuar aqui. Bom, deixa eu pular essa parte aqui, senão você não vai ter curiosidade também do meu livro. Estou brincando. É só um capítulo, né? Depois de contar a história dela, aí Luciana vem contar a parte dela, porque aí, né, a dona Hilda contou o que ela fez, que ela prejudicou a família, que ela ficou lá perturbando, que precisou que alguém tirasse. E a Luciana? A Luciana era ciumenta. Ela teve muita dificuldade, principalmente depois que ela morreu, em saber que a dona Hilda existia, inclusive. Então vocês imaginam que teve que acontecer ainda um processo de acolhimento da Luciana, para que na faixa vibratória ela conseguisse o quê? Sintonizar com o nosso lar, sair de 0,10 para 0,21, e aí sim ela começar a receber um tratamento e passar para 0,25 e morar na casa deles. Então todo o grupo familiar precisou passar por um processo. Porque agora eu fiquei imaginando, né? Imagina Tobias voltando. Tobias volta, passa um tempinho no umbral, porque é um estágio necessário, não tem jeito. Aí ele passa um tempo no umbral. Quando ele chega lá em cima, que ele vê a dona Hilda, ele fica todo feliz. Primeiro amor da vida dele. Aí ele vai entrando dentro de casa e pensa: peraí, e a Luciana? Aquilo ali deve ter pesado para ele, porque ela era mais nova, ela veio depois, como de fato ela veio, né? E isso é um problema que isso acontece. Não estou dizendo que a gente é obrigado a aceitar tudo aqui,
passar a mão na cabeça de tudo. Por quê? Quando Dona Hilda está contando, quando o Tobias está contando, eles estão falando no aspecto moral. Ok? Nós não estamos falando de imoralidade. Aceitar aquilo que não se deve fazer. Cuidado com isso. Então a história é só para a gente entender que almas afins, né, elas estão para além do controle daquilo que nós achamos que nós mandamos. A gente acha que a gente manda em muita coisa. A gente manda em muita pouca coisa. A verdade é essa. A gente manda em muita pouca coisa. O máximo que você consegue fazer é seu processo digestivo, às vezes nem tão bem feito. Por isso que dá gastrite, dá uma série de problemas ali que você nem consegue fazer o processo de digestão direito. Às vezes nem isso você tem controle. Entende? Então quando nós falamos de almas afins, e aí eu falo que esse grupo é um grupo de almas afins, né? E as pessoas que são ligadas a nós também são afins a nós, que estamos aqui. E nós temos que lembrar que tem aqueles que acompanham, que nos acompanham, que estão aqui dentro agora, que são os mentores, que estão afinizados a nós também. Então eles estão carregando tudo isso. Entende? Que é uma cadeia. Por isso que é importante, quando a gente sempre fizer uma reflexão sobre almas afins, a gente entender que essa afinidade, ela precisa ser sempre para o bem. Nunca rache ela para o mal. Entende? Quando eu estava falando sobre a questão do obsessor, que eu sempre tenho aquela ideia de falar, não, minha vida está difícil, porque fulano de tal está atrasando a minha vida. Entende? Sendo que você está atrasando a dele. Toda vez que você pensa nele, você está prejudicando ele lá do outro lado. Sabe? Sabe aquela coisa que o Chico Xavier falava assim, olha, evita o choro ressentido, o choro com remorso, porque você prejudica quem foi. É igual aquela passagem quando o Chico estava triste, melancólico, aí apareceu um espírito lá, todo esquisito, e falou com ele assim, você me chamou, aí o Emmanuel falou com ele, você chamou. É por aí. Se até Chico atrair, Imagina. É a nossa questão vibracional. E aí tem um outro livro, que eu não tenho ele aqui, então vai ter que ser só na memória, que chama-se Renúncia. Alguém já viu esse livro? Eu já sei. Do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Bom, a gente vai dar um spoiler, então não vou poder contar a história toda, mas então vou contar um pouquinho da história, porque o livro é desse tamanho, não dá para contar ele todo. Mas o livro é lindo. O livro vai contar a história de Alcione e Carlos, certo? E Alcione, ela morava em outra galáxia. Ela nem morava aqui mais. Ela morava em outro sistema planetário. Não era o sistema nosso. Ok? E lá no sistema onde ela morava, ela teve notícias de alguém que foi muito querido dela, que estava aqui ainda, se demorando aqui na Terra. E ao saber notícias, ela pede então ao superior dela para que ela possa vir ajudá-la. Ok? Então nós estamos falando mais ou menos do século XIV na França, quando eles vão encarnar. Eles encarnam na França no século XIV. Alcione torna-se, ela veio muito pobrezinha, numa situação muito difícil, certo? Com os irmãos e tudo mais, vivia na rua, cantava para ter comida, essas coisas todas. Carlos encarna e ele vai ser padre, ok? E Carlos já tinha encontrado com ela já na França em outro momento, depois de encarnar. Ele teve muito interesse nela, mas ficou naquilo. Depois que acontece uma série de coisas no livro, que eu não vou contar, o pessoal vai morrendo, da família mesmo, da Alcione, que não tinha quase ninguém. Aí ela vai então se tornar irmã. Ela vai ser carmelita. E ela vai ser carmelita e vai para um convento lá da Espanha. Ok? E o nosso amigo Carlos,
ela sempre tentou ajudar ele. Sempre tentou, porque o Carlos, ele era influente dentro da igreja. E na casa que acolheu Alcione, vou contar essa parte, não vou contar não, mas a casa que acolheu Alcione, essa casa, ele frequentava, sabe? Como padre, que é uma pessoa influente, né? Uma pessoa querida. E aí ele fazia parte do ofício para a Inquisição da igreja, o padre Carlos. Bom, ela vai ser carmelita, diante de todas as desventuras da vida dela, né? E ela reencontra com Carlos em uma situação muito complexa. Qual que era a situação? Lá no Carmelo que ela estava, a gente sabe que as carmelitas são enclausuradas, né? Ela começou a fazer uma série de trabalhos sociais, trabalhos para conseguir ter renda para o Carmelo. E nisso o Carmelo começou a ser muito visitado, muito visto. E isso, para quem naquela época era enclausurado, era proibido. E o que elas faziam estava ganhando um alcance tão grande que lá em Roma eles tiveram notícias. E quando eles tiveram notícias, eles mandaram alguém investigar. E ao mandar investigar, ele então, não sabendo que era ela, que ele não sabia, tá, gente? Vou contar esse detalhe, mas ele não sabia que era ela, mas ela foi condenada à morte por ele. Ele que assinou a condenação dela, certo? E ele só ficou sabendo no dia da execução, que foi o dia que de fato ele viu ela. O que isso quer dizer para nós? Você vai falar assim: quando eu estiver lá em Órion, que é de onde ela veio, não vou ir na terra para salvar ninguém. Não. Eu acho que ela voltaria, inclusive. Certo? Por quê? Não havia entre eles afinidade, do ponto de vista da sintonia. Ela já tinha passado. Mas ele o quê? Ele se demorou. Preguiça. Não querer fazer as coisas. Não querer evoluir. Não querer ser um pouquinho melhor. Não querer estudar para isso. Não querer praticar caridade. Entende? Preguiça. Eu quero o melhor para mim, mas eu quero só para mim. Não quero para mais ninguém. Entende? Então a mentalidade voltada para resolver as suas coisas, querer o melhor só para você, buscar o benefício só para quem está próximo de você e tudo mais, isso fez com que ele fosse se atrasando dentro do processo, enquanto ela conseguiu seguir e ir embora. No entanto, existe uma afinidade muito maior que o exemplo de Alcione vai trazer para nós, que não é nem comparado com a do Cristo. Uma afinidade muito maior, que é você sentir que em alguma daquelas notas do seu coração. Então vamos pensar, olha, nós estamos falando de sintonia. Sintonia, nós estamos falando de uma faixa vibratória. A vibração é o quê? É música, é som, isso é vibração. Ele vibra dentro de uma faixa. Ali, todos nós ficamos registrados em algum momento, na memória de alguém, no coração de alguém. E ao ficar registrado neste local, essas pessoas voltam para nos buscar quando nós mais precisamos. Isso sim é afinidade. Por mais que você não esteja afinizado a ela, por mais que você não aceite aquele processo, por mais que você não reconheça aquele processo como um processo benéfico para você. Estou lembrando aqui que tem um detalhe que eu errei na história, mas não vou contar não, porque está para vocês verem. Mas é sobre o tempo que ele demorou para ser pago. Mas a questão é a seguinte: há um resgate para todos nós. Quando Cristo vem, e aí a gente pega essa parte para a gente poder fechar com o livro dos Espíritos. Quando Cristo vem, ele vem, e lá em Mateus ele vai dizer o seguinte: eu vim para recuperar. Quando ele encontra a cananita
a apelante cananita, aquela que estava pedindo ajuda para a filha dela que estava doente, etc e tal, né? Aí, essa é uma situação interessante. Quando Jesus está lá indo para Canaã, quando ele está indo para Canaã, que ele tem um encontro com essa mulher, por que isso é tão emblemático? Aí nós vamos falar de afinidade aqui. Por que isso é tão emblemático? Primeiro, ele tinha acabado o Sermão do Monte, ele estava praticamente em casa, e ele sai para uma terra estrangeira. Uma terra estrangeira onde o pessoal era pagão, onde estavam gentios, vamos chamar assim, onde vários deuses eram cultuados. Ele vai lá para esse lugar. E os discípulos vão com ele, mas desconfiados. Por quê? A terra é impura. Nós não podemos andar lá. Nós não podemos comer lá. Mas o Cristo foi para lá. E lá, Canaã ficava na origem do rio Jordão. Ou seja, o Cristo, ele está buscando o quê? As origens. Se vocês pegarem muitas passagens, o Cristo, ao fazer uma caminhada, ao fazer uma travessia, ele está sempre buscando o quê? As origens, o ponto mais alto. Ele sempre nos leva para esse lugar. O lugar das origens é para a gente entender de onde nós viemos, que não era necessariamente dali. E a mulher cananita, ela tem uma questão interessante, que é a seguinte. E aí a Amélia Rodrigues vai descrever no livro Primícias do Reino. Canaã era filho de Cã. Cã era filho de Noé. Olha para você ver, no Antigo Testamento. Cã era filho de Noé. Canaã entrou no lugar onde Noé estava, nu, embriagado, em uma situação complexa. E Canaã, ao ver Noé naquela situação, expulsou ele imediatamente e fez com que ele, e amaldiçoou ele, dizendo: a partir de hoje Canaã será servo de Sem. Sem era outro filho de Noé, irmão de Cã. Os cananitas, então, desde o início da sua história, ele era um povo condenado à servidão. Entende? Eles justificavam a servidão do pessoal de Canaã por causa dessa maldição de Noé. Então veja bem, Jesus estava indo encontrar um povo que foi maldito desde o Antigo Testamento. E quando ele encontra a mulher, ela fala: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim e cura minha filha. Veja bem, uma mulher que não era da mesma linhagem dos judeus de Israel, olha para o Cristo e fala isso. E aí o que os discípulos fizeram? Passa, mestre, vamos na frente, ela vai ficar gritando aqui na nossa cabeça. Exatamente isso. Tanto na Bíblia está, quanto aqui, ó, na premissa do reino. Não olhe para trás, não. Aí o Cristo dá uma resposta para ela, dizendo que ele veio. Veja bem, eu vim para buscar aqueles que estavam perdidos da casa de Israel. E não é a casa de Canaã, mas a casa de Israel. E ela continua, mesmo ela sendo rejeitada, qual que é a palavra dela? Humildade. Ela se abaixa mais uma vez, porque ela pensa na filha que está doente, que é a única coisa que resta para ela naquela existência. E mesmo com a resposta dele, ela vai e diz assim: mestre, tem piedade de mim e olha pela minha filha. Mas os discípulos ainda cutucando o mestre, para que ele não ficasse ali ouvindo ela, porque ela era mulher. Veja bem, a samaritana vem depois disso aqui, tá? O próximo capítulo na Bíblia é a samaritana. Então, uma mulher que está pedindo ajuda, ela é impura, ela é de Canaã, você não pode atender ela. E aí o Cristo vai e responde para ela assim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos.
cachorrinhos eram um termo pejorativo utilizado para falar daqueles gentios. Ok? Olha o que ela responde para ele. Sim, Senhor. Mais humilde ainda. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então vamos pensar que Israel estava por cima. Ok? O Messias era de Israel. Ele tinha que resolver o problema de quem? De Israel. Mas ela queria ser atendida. E aí, quando acontece isso, o que o Cristo faz? Primeiro, ele fica feliz. Porque com a resposta dela, os discípulos puderam perceber que, pela humildade, aquela mulher, ela merecia ser atendida. E como que ela merecia ser atendida? Então que ele vai dizer para ela: ó mulher, grande é tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Pois ela teve confiança, simplicidade e humildade para poder pedir. Ok? Lembrando que os discípulos que ali estavam, como a mulher de Canaã, é igual nós aqui. Está todo mundo no mesmo lugar, na mesma faixa vibratória. E qual foi o toque que o Cristo deu primeiro? Olha, veja bem, eu vim para resgatar os caídos da casa de Israel. Quem que eram os caídos da casa de Israel? Quem estava ali encarnado com ele. Os próprios discípulos estavam andando com ele ali. Eles não perceberam isso não. E quando ele vai e cura, é o momento do resgate. Mas o resgate não para aquela mulher, pois a fé dela, como ele já disse várias vezes, gente, todo o processo de cura do Cristo, ele pouquíssimas vezes ele é para a pessoa. Ele fala assim: vai, que a tua fé te salvou. Não é isso que ele fala? Então, a fé dela salvou a vida dela. É para quem está próximo vendo, que está julgando. Ok? Mas você está na mesma situação dela. Você está achando que você está melhor só porque você é da casa de Israel? Não, você é o caído da casa de Israel. Eu vim para te resgatar. Isso é afinidade no mais alto grau, porque o Cristo veio, e quando a gente lê, né, sobre Capela, a gente sabe que o Cristo veio para resgatar um povo que foi expulso de um lugar por uma guerra que aconteceu. Ele precisava vir de jeito nenhum. Era necessário? De modo algum. Ok? Mas, no entanto, assim como Alcione, havia algo que tocava nele e dizia para ele assim: vai. Algo muito maior, que é o que ele trouxe para nós aqui como exemplo principal, que é o quê? Amor. Amor em forma de quê? Caridade. É isso que toca verdadeiramente o coração. Por isso que ele vai dizer: o maior no reino dos céus deve ser o quê? O menor, aquele que serve. Não é aquele que faz grandes coisas, é aquele que serve. Entende? O trabalho da Alcione era o quê? Servir. O trabalho da Dona Hilda era o quê? Servir. E depois o trabalho da Luciana foi o quê? Servir. Ela que criou os filhos da Dona Hilda. Eram pequenos. Ela que cuidou da casa. Ela que cuidou do jardim. Todos sem o seu mérito. Entende? Por quê? Porque ela não destruiu a casa. Ela não destruiu os filhos. Ela não acabou com aquela situação. Entende? Se ela tivesse entrado para destruir, seria desse jeito? Não, é diferente. Entende? Que é diferente? Se você entra para destruir a vida do outro, então fique esperto, que é diferente. Não entra na vida do outro para destruir, entra para ajudar, para resolver, para acolher. Se você tem que entrar na vida de alguém, você não é obrigado a entrar na vida de ninguém, mas se você tem que entrar, entre para fazer o que é melhor. O melhor que você pode dar.
Ninguém está pedindo para você fazer algo muito grandioso, muito nada. Faça só o melhor que você pode dar. Só isso já é suficiente. Por quê? O Allan Kardec, ao perguntar para os espíritos sobre as almas, aos espíritos simpáticos, né? Ele vai perguntar assim, se há no universo espíritos que estão destinados uns aos outros fatalmente. O que o espírito responde? Não existem. E aí os espíritos vão dizer o seguinte: não há união particular e fatal entre duas almas. A união que há é a de que todos os espíritos, questão 298, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido, quanto mais imperfeitos, segundo a perfeição de que tenham adquirido, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. De discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então, nós, enquanto almas encarnadas aqui, o nosso espírito, ele está sintonizado a essa faixa, sim. E ao estar sintonizado a essa faixa, quanto mais perfeito ou menos perfeito, você vai saber o que você, a partir do que você planta. Você planta discórdia? Você planta confusão na casa do outro? Você planta confusão na sua cabeça mesmo, que às vezes a pessoa não faz confusão com ninguém, a não ser com ela mesma. Já viram a pessoa que faz isso? A pessoa, você fala: menino, pelo amor de Deus, para com isso. O que você está carregando na sua cabeça? Que tanta confusão é essa? Entendeu? Para com isso. As maiores confusões que nós carregamos é dentro de nós mesmos. A gente mesmo pergunta, a gente mesmo responde, a gente mesmo fica em dúvida e depois a gente mesmo xinga a gente mesmo. Ok? Então, se você planta discórdia, você tem ideia de onde está o seu coração. Se você planta paz, planta harmonia, planta união, você também tem ideia de onde está o seu coração. É isso que ele está querendo dizer. E não há esse negócio de, esse espírito simpático é a minha metade. Não. Os espíritos são completos. E os espíritos respondem isso para Kardec. Eles são completos em si. Individuais. Nós não somos almas sempre sem a mesa arrancada uma da outra. Não. Ou nós encarnamos, como vai dizer a Luciana, né? A Luciana Corel, eu aprendi com a Dona Hilda o seguinte: ou a gente encarna porque nós somos do mesmo grupo familiar e às vezes temos coisas a resolver. Na maior paixão, maior love que existe, está tudo bem. Ou a gente encarna para resgatar, ou a gente encarna para ter uma união fraternal, que é o caso, porque foi o meu caso com o Tobias e os filhos dele. Então ela foi para a casa de alguém, ela viveu naquela casa, né? Ela foi feliz naquela casa, mas de uma maneira fraternal, né? E isso serve para todos nós, né? A próxima encarnação nossa, ela pode estarmos todos em situações completamente diferentes, né? Alguns espero que esteja, né, casado com a pessoa diferente, na família diferente, no país diferente, na cidade diferente, por aí vai, né? Mas é um pouco da lição, né, do que pensar sobre almas gêmeas tem que trazer para nós, né? A gente pensar que nós aqui somos essas almas afins, né? Por isso que é muito importante, mesmo que a gente não se conheça intimamente, mesmo que a gente não tenha contato com o outro, mesmo que a gente não conviva o tempo todo, que a gente possa ter a ideia de que nós temos que cuidar um do outro, que a gente tem que ter respeito, que eu tenho que saber que esse espaço é seu e não meu, e assim sucessivamente. Isso sim é ser almas afins, né? Então que a gente seja afins, não no processo obsessivo, né, mas no processo de acolhimento, no processo de divisão, né, no processo de partilha. Talvez é o que os espíritos têm tentado ensinar para nós. E qual é o passaporte para sair do umbral? Passaporte para sair do umbral?
Olha, eu acho que se André Luiz tivesse, ele teria falado. Mas ele falou. Se você pegar todos os livros da série, por exemplo, A Vida no Mundo Espiritual, cada vez que ele entra num livro, ele vai contar uma coisa. Por exemplo, lá nos Mensageiros, só mais um minutinho, tá? Lá nos Mensageiros, ele vai falar o seguinte: como é que ele começa os Mensageiros? Até chegar lá no Ministério da Comunicação, ele gasta 2 capítulos, ele não gastou 2 capítulos à toa, andando até chegar lá. Aí quando ele chega lá no Ministério da Comunicação, ele já encontrou: olha, esse aqui é o espírito do seu Honório. Ô, seu Honório, beleza, como é que o senhor está? Bom. Ah, mas a minha última encarnação não foi boa, eu era o espírito, eu era responsável numa casa espírita, aí eu cobrava o dinheiro dos outros, comecei a fazer isso e aquilo. Não é isso que eles vão contando? Ah, o outro eu tinha evidência, aí eu comecei a usar para prejudicar as pessoas e tudo mais, entendeu? Aí ele está te contando o seguinte: não faz isso não, porque vai dar ruim, deu ruim para eles, vai dar ruim para você também. Aí você sai mais rápido do brau. Né? Obrigado, gente. Boa noite. Amado Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecer por estar conosco em nossas dificuldades, por nos enviar os amigos espirituais, que estejam agora em nossos lares, com aqueles que se encontram enfermos, com aqueles que, envoltos nas dores, muitas vezes deixam de enxergar a mão amiga do Mestre, trazendo a água viva que pode renovar e refrescar a nossa existência. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso coração seja sempre aberto, a nossa mente seja sempre tranquila, e que todas as dificuldades dessa vida nós possamos entregar em Suas mãos confiantes, de que o Senhor nos auxiliará a fazer a nossa parte, e ao fazer a nossa parte, nós poderemos assim contribuir para esse reino de amor que a cada dia, a cada instante, germina nos corações de toda a humanidade. Que assim seja.